Olá, vamos dar início hoje à aula sobre responsabilidade civil no CDC. E essa aula, ela é muito importante porque ela é basicamente o nosso dia a dia, o dia a dia de um profissional do direito que está constantemente precisando resolver os seus problemas e muitas vezes os problemas dos outros, né? Então, é um tema importante para o nosso cotidiano. E nós vamos começar já mencionando que o Código Civil e o CDC, eles tratam o tema de uma maneira um pouco diferente, na medida em que, para o Código Civil, vício é sinônimo de defeito. No entanto, para o CDC, vício é diferente de defeito. E a gente não pode considerá-los como sinônimos, na medida em que eles possuem natureza jurídica diferente, eles possuem consequências jurídicas diferentes, e eles possuem características diferentes. Então, nessa foto, dá para a gente perceber de uma maneira mais visual, para iniciar, como essa diferença ela ocorre dentro do CDC, certo? Então, a gente vai ter do lado esquerdo, na verdade, são dois carros 0 km, né? E do lado esquerdo, a gente tem um carro que está ali riscado, com algumas avarias. Enquanto do lado direito, nós temos um carro que efetivamente bateu e colocou em risco, feriu o dever de segurança dos seus usuários, dos seus consumidores. Então, enquanto na imagem da esquerda você tem ali o que a gente denomina de vício de qualidade, que é aquele que vai afetar as características do bem, que vai afetar ali, às vezes, a estética, e aspectos relativos ao seu uso normal, mas que não estão tá normal, gente. Sim, Ô, Oi, tá professora, professora, deu normal uma para você. travada aqui. deu uma travada, não Deve foi? Eu ser a vi minha aqui também, eu internet, travei. então. Eu acho que fui eu acho. Pois bem, se eu continuar travando, a gente vai para outro lugar. Então, gente, enquanto os vícios, eles vão ocorrer ali num cenário de, vamos dizer assim, de é, afetação ao uso normal do bem, os defeitos, eles vão afetar a segurança do consumidor. Eles vão afetar e causar danos à segurança e, por vezes, até à própria integridade do consumidor. É por isso que o CDC, ele resolve trazer de uma maneira diferente esse tema do que é tratado lá no Código Civil. Então, existe aqui, eu vou mencionar inúmeras diferenças, importâncias e dessa diferença, mas a primeira grande diferença é que quando a gente está diante de um vício no CDC, a responsabilidade civil, ela é de todos os fornecedores, todos da cadeia de consumo respondem solidariamente, inclusive o comerciante. Coisa que não vai acontecer quando a gente está diante de um defeito. No defeito, não são todos que respondem. E a gente pode ver isso lá a partir do artigo 12
a partir do artigo 12, ele trata no CDC da responsabilidade civil pelo fato do produto ou do serviço, pelo fato. E aí, nessa situação, é aquela tal situação, o que eu mencionei, não é só um risquinho no carro que vai comprometer ali a estética, é de fato um dano que pode ali ser causado, ou muitas vezes é causado, e acarreta um acidente de consumo, né, que caracteriza um acidente de consumo. E aí, nesse caso, o CDC, ele não responsabiliza todos os fornecedores da cadeia. Ele só responsabiliza alguns, e ele cita os que ele responsabiliza. Então, ele diz que quem vai responder é o fabricante, é o construtor, é o importador, ele sai mencionando lá no artigo 12 quem é que vai responder, mas ele não usa a palavra fornecedor. Então, esse já é um grande ponto para vocês, principalmente quem pretende seguir uma carreira aí de estudos para concurso público, é vocês, sempre que vocês estiverem numa prova relacionada à responsabilidade civil nas relações de consumo, vocês grifarem toda vez que disser fornecedor, ou quando não disser fornecedor, quando disser as espécies de fornecedor, porque fornecedor é o gênero, e os mencionados no artigo 12, como fabricante, construtor, importador, e assim por diante, eles são, na verdade, espécies de fornecedor, certo? No artigo 12, quando vocês leem o artigo 12 do CDC, vocês vão perceber que ele menciona uma série de espécies de fornecedores, mas deixa uma intencionalmente de lado, que é o comerciante. O comerciante, então, ele só vai responder excepcionalmente de acordo com as hipóteses do artigo 13 do CDC que nós vamos ver aqui, tá certo? Então, assim, se for vício, todo mundo responde, inclusive o comerciante. Se for defeito, só as espécies mencionadas no artigo 12 respondem, e o comerciante só vai responder nas hipóteses do artigo 13, tá certo? Então, vamos começar a nossa análise a partir dos vícios do produto. Deixa eu ver aqui, que eu acho que talvez tenha dado uma travada novamente. Travou, gente? Tá tudo bem? Tá tudo certo, professora. Tudo certo, né? Ótimo. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem no chat, mas podem também me interromper, porque o meu chat, ele tá reduzido aqui, então eu não estou conseguindo ver vocês para poder ver a aula, tá? Então, qualquer dúvida, pode falar, vocês sabem que não precisa ter nenhum tipo de constrangimento. Pois bem, desculpe, gente, como eu falei, estou doente, minha voz tá difícil aqui. Pois bem, seguindo adiante, o que é que a gente percebe? Que o vício do produto, na verdade, ele é tratado depois do defeito, ele é tratado a partir do artigo 18 do CDC. E os vícios do produto, eles são conceituados, inclusive pelo próprio CDC, como problemas de qualidade ou quantidade, que tornam o produto ou serviço impróprio ao consumo a que se destinam ou lhe diminuam o valor. Então, por exemplo, você tem um ar-condicionado que não gela, uma televisão que não sai som, certo? Então, esses são exemplos de vícios do produto, mas eles não acarretaram um fato, um acidente de consumo, como, por exemplo, naquela questão do carro, ou o liquidificador, a hélice dele não saiu girando e e quebrou um bocado de móvel seu, ou atingiu o seu dedo, não foi um acidente. Os vícios do produto, então, são vícios ou de qualidade ou de quantidade. Percebam que aqui
há uma grande diferença para os vícios redibitórios trazidos pelo artigo 441 do Código Civil. Porque os vícios redibitórios, eles são conceituados como vícios ou defeitos. Aqui no CDC, se você usar como sinônimo, você está sendo tecnicamente incorreto, tá? E com relação aos vícios, lá nos vícios redibitórios, eles só podem ser ocultos. Aqui no CDC, porém, os vícios, eles podem ser tanto aparentes quanto ocultos, certo? Então, no âmbito, os vícios ocultos, eles são, vamos dizer assim, inegavelmente, irremediavelmente protegidos, certo? São aqueles que não são detectados facilmente, e eles aparecem ali com o passar do tempo. No entanto, no CDC, exatamente por nós termos uma relação de consumo que presume a vulnerabilidade do consumidor, ou seja, o fato de que ele, de fato, ele é a parte mais fraca nessa relação e ele precisa de proteção, é que se reconhece que nessa sociedade de massa, de consumo em que vivemos, o próprio consumidor, ele não tem, por exemplo, imagine a seguinte cena, você indo fazer uma feira, a feira ela já é demorada, você vai comprar tudo para sua casa, que precisa ali para passar um mês. Aí você passa tranquilamente 2 horas fazendo feira. Se você for olhar a validade de cada produto, até quando você gastaria muito mais tempo, você perderia ali 3, 4 horas, muito tranquilamente. Então, os vícios aparentes, eles são protegidos em decorrência dessa necessidade de proteção do vulnerável, certo? E eles são tidos como aqueles de fácil constatação, que mesmo você olhando, você vê. E às vezes você compra um produto que, se você tivesse mais atenção numa relação de consumo, você conseguiria identificar. Mas aí você não tem tempo para isso, porque são tantas demandas na nossa vida consumerista que a gente não tem tempo. Então, o ordenamento jurídico resolve proteger o consumidor nesse sentido, coisa que o Código Civil assim não faz, porque lá não há presunção de vulnerabilidade de ninguém. As partes são equiparadas, são iguais, certo? Além dos vícios, eles poderem ser aparentes aqui no âmbito do CDC, eles também podem ocorrer tanto em produtos duráveis quanto em produtos não duráveis, certo? Então, quem trata sobre essa responsabilidade? O artigo 18. Como eu mencionei, no artigo 12, a gente vai ter a regulamentação do defeito, e a partir do artigo 18, a regulamentação do vício. O defeito é como se fosse um vício qualificado, né? Daqui a pouco a gente vai explicar melhor isso. Independente de qualquer coisa, percebam que a responsabilidade dos fornecedores, como a gente acabou de mencionar aqui, a responsabilidade dos fornecedores, ela é solidária, tá? Objetiva também, ou seja, ela independe de culpa. E aí, todos os fornecedores na cadeia de consumo, eles podem vir a responder, seja ele o comerciante, o construtor, o importador, o fabricante. Então, assim, eu, enquanto consumidor, eu posso entrar com um processo contra cada um deles, ou posso entrar com um processo e chamar os três. Por quê? Porque a responsabilidade é solidária, certo? Então, percebam aqui pela redação que essa responsabilidade é objetiva, independente de culpa, solidária,
pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, como eu acabei de conceituar para vocês. Mas também por quantidade. Então, ele diz, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas, certo? Inclusive, essa é a única, ou melhor, vou botar assim, a primeira consequência para os vícios, certo? O consumidor, ele pode exigir a substituição das partes viciadas. Pois bem, aqui tem os dois tipos de vícios, né, de qualidade e de quantidade, mas aí, seguindo adiante, o que é que a gente percebe? Acabei de ler para vocês que o consumidor ele pode exigir aqui, ó, a substituição das partes viciadas, ou seja, ele pode exigir o conserto, a solução do vício. E, então, o fornecedor, ele vai ter 30 dias para solucionar esse vício, certo? A não ser que seja um vício de quantidade. No vício de quantidade, o prazo é imediato. Tem que resolver logo, tá? Mas sendo vício de qualidade, o fornecedor ele vai ter, então, 30 dias para poder resolver isso. E dentro desse tempo, a única coisa que o consumidor pode fazer, segundo Risato Nunes, é sofrer e esperar. Esperar, ficar ali sem o bem, esperando. Pouquíssimas são as exceções para essa necessidade de espera, tá? Pouquíssimas. Passou 30 dias. Passou 30 dias. Para o consumidor, surgem outras opções, outras alternativas, se o produto não tiver sido consertado. Certo? Então, vai surgir o quê? Vai surgir a possibilidade de substituir o produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso. Vai surgir a necessidade, a possibilidade, a alternativa, né? De restituição imediata da quantia paga, Ô, monetariamente. professora, Pode falar, a amor. senhora está passando o slide? Tá aparecendo para vocês, não? Não, para mim não tá, não. Não sei se tá para mais, se tá para alguém, para mim não tá, não. Para mim também não, Professora, não o tem nada slide saiu. compartilhado. Eita. E E a senhora agora, está gente? travando um pouquinho. Eu tô travando, né? Muito pouco. Pouquinho. Tá. Se travar Agora mais, me travou. avisa, tá? Voltou. Travei. Voltou. Tá travando e voltando, mas Sei. tá pouco tempo. Ai, minha nossa. Mas se não tiver dando para entender, me avisa. Porque, infelizmente, hoje a internet, não sei se por conta dessas chuvas, a internet, a minha ficou ruim o dia todinho. Aí eu vou tentar ir para outro lugar. Certo? Pois bem, gente. Então, quando eu estou diante, acho que foi na hora. Ah, sim, obrigada. Foi na hora que eu fui verificar o chat. Aí devo ter esquecido de voltar para a transmissão. Deu para acompanhar por aqui tranquilo. Ah, tá certo. Joia, obrigada. Mas eu vou de qualquer maneira. Ver se está gravando. Está sendo gravada. Pronto, perfeito. Então, gente, quando eu estou diante da. Se o produto não for consertado nesse prazo de 30 dias, o que é que eu vou ter, na verdade? Então, vai surgir três opções, que são escolhas do consumidor. Já li a primeira, que é a substituição do produto por outro da mesma espécie, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, e, por fim, o abatimento proporcional do preço, certo?
Quando a gente está diante dessas opções, essas opções, elas só vão surgir se não for necessário esperar os 30 dias, que vão ter algumas exceções em que não é necessário, ou se você esperou os 30 dias e não foi consertado. Esses 30 dias, porém, eles não precisam ser sucessivos e ininterruptos. Tem que ser 30 dias seguidos, não. Ficou 10 dias, voltou, apresentou o mesmo problema. Você colocou de novo na assistência técnica, passou mais 21 dias, pronto, ultrapassou já. Aí já ultrapassou, tá certo? Então, nessa condição, também vai surgir essas 3 opções para o consumidor. Um detalhe importante é que temos um julgado de 2023 do ministro João Otávio, e também um aqui da ministra Nancy Andrighi, tá? Falando sobre essa opção do inciso 2, especialmente, começa com o do inciso 2, porque ele fala aqui em restituição imediata da quantia que você pagou, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Então, surgiu uma dúvida se os juros estaria aplicado ou não, porque quando o Código Civil ele quer falar de juros, ele fala de juros nominalmente, tá? Só que surge uma dúvida no sentido de que quando o CDC ele utiliza a expressão perdas e danos, se também abarcaria nesse ponto os juros. Então, essa questão foi parar no STJ, e o STJ entendeu que, se o consumidor optar pela restituição da quantia paga, a utilização do produto durante o trâmite processual não afasta a incidência dos juros de mora, né? A ideia é que mesmo que você pediu a restituição da quantia paga, mas continuou usando o produto, por exemplo, aí eles não querem pagar os juros de mora, não. O ministro João Otávio, lá do STJ, decidiu que tem que pagar, certo? Contudo, a ministra Nancy Andrighi menciona que o consumidor não pode requerer a restituição da quantia paga por um produto que foi utilizado por um longo período depois de ter sido devidamente reparado, mesmo que o conserto tenha ocorrido após o esgotamento do prazo de 30 dias concedidos ao fornecedor, certo? Então, aí, nessa situação, o produto foi reparado e depois ele foi usado por muito tempo. E aí foi pedida a restituição da quantia paga. Aí, nesse caso, não pode. Entendeu? Não pode pedir, nesse caso, os dois, certo? Pois bem. Aí a gente vem para a questão dos casos em que não tem que esperar o prazo de 30 dias para conserto. Primeiro caso é quando a simples substituição da parte viciada puder comprometer a qualidade ou características do produto, ou diminuir o valor do produto, como, por exemplo, na ferrugem. A ferrugem, ela tem algumas características que são bem, vamos dizer assim, peculiares, na medida em que, quando ela começa, muitas vezes ela é invisível, quando ela começa em um lugar, muitas vezes ela é invisível, mas ela pode já estar lastrada, e normalmente está em diversos outros, só que ela não é facilmente visível. Então, às vezes, só tirar determinada peça pode realmente não resolver a situação. Vai continuar comprometendo as características do produto, porque provavelmente já afetou outras partes. A outra hipótese, que não precisa esperar os 30 dias, é quando a gente estiver diante de produto essencial. E aí existe uma grandíssima discussão sobre o que representa o produto essencial. É muita polêmica mesmo. Independente de polêmica, o que é certo?
é que alimentos e medicamentos são produtos essenciais. Então, se tiver qualquer problema com o medicamento, você não tem que esperar 30 dias para consertar. Como é que vai consertar um medicamento? Né? Então, assim, você não precisa esperar para consertar. Alimentos também não. O que é que, vamos dizer assim, se disputam? São outros bens, vamos dizer assim, duráveis do nosso cotidiano, que a gente precisa muito no nosso dia a dia, mas que a gente pode viver, idealmente a gente vive sem, tá? Só que na nossa sociedade, a gente tem dificuldade de viver sem. Então, como o CDC, ele não traz essa conceituação do que representa o produto essencial, e já teve até decreto para que isso fosse conceituado num prazo de 6 meses, isso não conseguiu sair do campo, tá? De uma maneira geral, a tese que a doutrina está construindo e encontrando um espaço de apoio na jurisprudência é no sentido de que o produto essencial é aquele fundamental para o bem-estar e as atividades cotidianas do consumidor, cuja falta pode causar transtornos significativos. O que é que isso vai significar no fundo? No fundo, significa que quando a gente não precisa, o produto essencial não é aquele que a gente precisa para viver. Essa conceituação que eu acabei de dar, ela é muito mais ampla, porque ela abrange a comodidade, o conforto, ela abrange as atividades cotidianas de dor, e não apenas a sua existência, tá? De qualquer maneira, essa definição, ela é subjetiva, né, e depende muito do contexto. O que a jurisprudência vem consolidando, e aí eu não é questão de garantir a vocês que se vocês entrarem com uma ação pedindo isso, vocês vão ganhar, mas assim, que já existem muitos precedentes a respeito. É que geladeira, fogão, celular, medicamentos, óbvio, né, computador, máquina de lavar, eles são considerados essenciais para a vida cotidiana do consumidor. E eles são realmente julgados regularmente como produtos essenciais. Então, a gente tem aqui um julgado do TJ de São Paulo 2017, de máquina de lavar, tá? A gente tem aqui uma uma lista, uma espécie de lista enunciativa de televisão, geladeira, celular. E aqui, nesse caso, esse precedente de 2023 do TJ do Rio de Janeiro, eu acho ele muito interessante, na medida em que ele não apenas lista exemplificativamente quais seriam os produtos essenciais, ele menciona que a falta deles ultrapassa o mero aborrecimento, né? A ausência de reparo ou troca dentro do prazo de garantia importa em desrespeito ao consumidor, e por isso cabe dano moral. Mas ele utiliza um critério de dano moral que a gente não vê com muita frequência, mas que termina sendo interessante, porque ele liga o dano moral ao tempo de duração da ofensa e ao a maior ou menor essencialidade do produto, né? Então, assim, são dois critérios muito interessantes. E vão afetar a questão do dano moral, do valor do dano moral. Então, tem um julgado do STJ mencionando que, como a responsabilidade é solidária, ela afeta toda a cadeia de fornecimento e consumo, tá? Ou seja, esse prazo de 30 dias não é para cada espécie de fornecedor, é para todos. Tudo tem que estar resolvido em 30 dias. E o descumprimento desses 30 dias enseja, então, o surgimento daquelas 3 opções que nós já vimos, tá?
Tudo que nós vimos até agora era relacionado à responsabilidade do produto ou do serviço. Daqui a pouco, eu vou entrar apenas na responsabilidade por serviço. No entanto, algo comum às duas é o fato de que não pode haver cláusulas que excluem ou diminuem a responsabilidade do fornecedor. Essas cláusulas, elas são abusivas, elas são proibidas, são nulas de direito. Como, por exemplo, a gente tem um estacionamento que coloca uma placa dizendo que não nos responsabilizamos pelos furtos ocorridos nos seus carros. Não existe isso. Isso é uma cláusula que visa excluir a responsabilidade do consumidor. E a responsabilidade da consumidora não pode ser excluída nem diminuída, tá? Então, seguindo adiante, no tocante ao vício no serviço, o que é que a gente tem? O fato de que os serviços, eles também se enquadram em relações de consumo, certo? Só que, então, assim, aqui tem um exemplo, o eletricista que deixa a tomada tomando choque, o encanador que deixa o cano entupido, o dentista que quebra o dente, tá? Então, a gente tem uma série de possibilidades de vícios no serviço. O que é que a gente precisa entender de uma maneira geral? Que toda responsabilidade civil de autônomo, profissional liberal, né, profissional autônomo, ela é subjetiva, mesmo sendo uma relação de consumo. Ainda que seja advogado, ainda que seja médico, a responsabilidade civil é subjetiva. Por quê? Porque é de um autônomo. Mas, se não estivermos diante de um profissional liberal, a responsabilidade por vício no serviço, ela vai ser objetiva. Então, vamos imaginar um hospital que presta serviços. Aí é responsabilidade objetiva, tá, gente? Não é um profissional liberal, ok? No caso do serviço, diferente do produto, não existe prazo para resolver o problema. Então, a lei não fixa prazo para consertar ou refazer o serviço, tá? Tem que ser de imediato. Apesar de o CDC mencionar que tem que ser de imediato, é muito importante a gente perceber que o de imediato não é agora, nesse instante, quando eu quero. Então, assim, tem que haver ali um prazo razoável para isso ser estabelecido, certo? Não é exatamente agora. Agora, se o problema não for resolvido num vício de serviço, o que é que o consumidor ele pode exigir? Ele também tem 3 alternativas. Ele pode, primeiro, exigir a reexecução dos serviços quando for possível, sem ter que pagar qualquer valor. Por exemplo, a gente tem uma funilaria, um serviço feito de funilaria, mas deixou na lataria do carro, que deixou ainda partes amassadas. Então, você vai lá no seu mecânico e diz, bicho, ó, aqui, ó, você ainda precisa melhorar. Refaça essa parte. Aí ele vai lá e refaz, certo? Desistir do refazimento do serviço e exigir a restituição da quantia paga, monetariamente atualizada, além de cobrar eventuais prejuízos que tenha sofrido, tá? Então, assim, às vezes, você perde a confiança naquele prestador de serviços. Então, aí você diz, rapaz, eu não quero mais que ele refaça, eu não confio mais nele. E aí, nesse caso, você desiste do refazimento com ele, pede a devolução do dinheiro e cobra eventuais prejuízos que tenha sofrido, tá? Então, se você perde a confiança e resolve, por exemplo, fazer o serviço com outro mecânico, você pode pedir isso. Exigir abatimento proporcional do preço. Quando, por exemplo, o serviço da funilaria não está bom, mas você quer ficar com o carro mesmo assim, tá? Algum dia você vai consertá-lo. Não faz sentido ele lhe cobrar o valor todo se ele não fez o serviço todo. Então, você pode pedir o abatimento proporcional do preço.
Com relação ao defeito. O defeito ele é conceituado no artigo 12 do CDC, e que diz o seguinte, a partir do artigo 12, né, que o produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam e a época em que foi fornecido, tá? Geralmente, o defeito, ele causa algum dano ao consumidor, seja ele material, seja ele moral, e ele é decorrente de um fato do produto ou do serviço, certo? No caso do defeito, quem responde são as espécies de fornecedores, mencionadas no caput do artigo 12. Pelo artigo 13, o comerciante, ele responde em 3 hipóteses. Nos casos em que o fabricante não puder ser identificado, então imagine, você comprar um produto da Coreia, da China, que está super em alta, e aí você olha aquelas letras, sabe dizer se aquilo, de fato, é vamos dizer assim, quem é o fabricante daquilo. Você vê um bocado de símbolozinho, um bocado de marca, mas você não reconhece quem fabricou aquilo. Então, quando o fabricante não pode ser identificado, quem responde é o comerciante, porque o comerciante, na hora que ele vai escolher cada item para vender na sua loja, ele sabe de quem ele comprou. Então, ele tem como entrar com regressiva. E se não tiver nenhuma informação, por exemplo, no rótulo, aí ele, enquanto consumidor, enquanto comerciante, nem deveria colocar para vender na sua loja. Se colocou, assume o risco. Assume o risco. Outra hipótese abaixo é quando não tem fornecimento, identificação clara do seu fabricante. Ou seja, você até tem ali, você até imagina que podem ser ali, tem 2 marcas que podem ser, mas você não sabe se ela é fabricante, importadora, se ela é outra coisa, você não sabe. Certo? E aí, nesse caso, tanto quando não pode ser identificado, quando ela não é clara, quem responde é o comerciante. Outra hipótese que o comerciante responde é quando o produto não é conservado adequadamente. Então, por exemplo, você tem aquelas mortadelas aqueles salames, né? No né? Mortadela chamada extintor, no supermercado. E ali vem falando, né, conservar em temperatura até tantos graus, por exemplo. Entre tantos graus e tantos graus. Só que, de repente, o consumidor, ao invés de, o comerciante, ao invés de colocar na geladeira, ele coloca no meio do supermercado, porque ele acha que ali naquele bolo ele vai vender melhor. Então, nesse caso, não está sendo conservada adequadamente, porque o fornecedor, ele indicou como tinha que ser conservada, a temperatura que tinha que ser conservada. Se não foi, quem responde é o consumidor, tá? Pois bem, pessoal. Então, a importância dessa diferenciação é que quando a gente está diante de um vício, a gente vai ter, enquanto consumidor, um prazo de garantia legal, a gente vai estudar melhor isso, mas que também é um prazo decadencial para reclamar. Então, a gente vai ter, se o produto não for durável, a gente vai ter 30 dias para reclamar. Se o produto for durável, a gente vai ter 90 dias para reclamar, certo? Lembrando que os termos iniciais dessas contagens, tratando de vício oculto, não é da contratação nem da entrega, é do conhecimento do vício. Só começa a correr a partir do conhecimento do vício. Quando se tratar efetivamente de um defeito, você vai ter ali um prazo prescricional de 5 anos
para esse tipo de responsabilidade gerada por um acidente de consumo. Alguma dúvida, gente, até agora?